A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos, aqui é o pregador Manassés. Sejam bem-vindos ao nosso humilde canal, como sempre, trazendo uma pequena porção da Palavra de Deus para edificar a sua vida e aquecer o seu coração. E se você é uma pessoa espiritual, tem comunhão com Deus, então a palavra de hoje vai ser muito forte. Vamos ao texto. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, versículo de número 3, que diz assim: E me disse, filho do homem, porventura, viverão estes ossos? E eu disse, Senhor Deus, tu sabes. Eu quero falar hoje um pouquinho sobre avivamento. Como virá um avivamento ao Brasil? Você já fez essa pergunta? Como virá um avivamento para o Brasil? Como profeta de Deus ou como pregador, pelo menos alguém que fala com Deus, eu tenho certeza no meu coração de que um avivamento está para acontecer no Brasil. Um avivamento de verdade. E eu me angustio até que chegue. Porque eu acredito que todo cristão, ele deseja viver um avivamento a partir do momento que ele sabe o que é um avivamento. A palavra avivar significa tornar vivo. Portanto, avivamento é o efeito constante de tornar vivo. Em outras palavras, avivamento é tornando vivo. A diferença está na continuidade. Enquanto que tornar vivo se refere a fazer isso apenas uma vez, o tornando vivo é fazer isso constantemente. Isso é avivamento. E quando nós olhamos para Ezequiel 37, nós percebemos uma coisa. Deus, ele deixou morrer. Deus, ele deixou sepultar. Deus, ele deixou a carne apodrecer. Deus, ele deixou ficar somente os ossos. E ainda deixou com que esses ossos se sequem, ficassem secos. A tal ponto que o profeta já não tinha mais certeza se havia alguma esperança de vida ali. E usando de sabedoria, o profeta disse apenas, Senhor, tu sabes. Isto nos ensina o quê? Isso nos ensina que Deus, ele deixa a situação ultrapassar todos os limites possíveis e impossíveis. E nesse caso, o limite é a morte. E Deus, ele deixou morrer, passando esse limite. Agora, além disso, ainda existia um corpo. Quando morre, fica o corpo. E Deus deixou esse corpo apodrecer, deixou o corpo ser destruído, quebrando o limite. Mas ainda restava um esqueleto. Ainda restava um esqueleto. E Deus deixou esses ossos secarem, indo muito além do limite. Como se isso fosse pouco, os ossos foram espalhados pelo vale. De maneira que já não se sabe mais quem é quem. Então eu pergunto para você, porventura, não está assim o Brasil? Não é exatamente assim que o Brasil está? Veja, a morte foi quando os pastores se tornaram tão ou mais corruptos quanto os políticos. Não estou falando de todos os pastores, mas uma boa parte. E depois da morte, o corpo apodrece. Então, quando os pastores se corrompem, o corpo, que é a igreja, começa a apodrecer. E é o que a gente está vendo, muitos escândalos dentro das igrejas. A internet aí está cheia de escândalos que estão acontecendo dentro de todo tipo de igreja. Toda placa de igreja, se você procurar, tem um escândalo dela na internet. Isso daí é o corpo que apodreceu. A esperança estava nos ossos, ainda tinha o esqueleto, ainda tinha sobrado os ossos. E quem são os ossos? Os ossos são os profetas.
os pastores e pregadores cheios do Espírito Santo de Deus, esses que só pregam para multidões em grandes eventos, em grandes congressos, quando eles pregam, o fogo cai, quando eles pregam, pessoas choram, algumas curas e milagres acontecem. Porém, esses ossos estão secando. A unção está acabando, ou foi acabando, e as coisas ficaram tão banalizadas que já não se vê mais essa unção. Hoje, a forma como que esses pregadores pregavam e falavam, e pulavam e dançavam no Espírito, hoje isso daí não passa de motivo de piada pela internet afora. Já muitas igrejas, inclusive, deixando de convidar esses profetas, pregadores, etc., estão recebendo aí, estão convidando os bagunceiros. Quem são os bagunceiros? São aqueles que gostam de espalhar os ossos secos que sobraram no vale, fazendo shows de stand-up, ganhando dinheiro para fazer o povo rir com as lembranças de como que eles profetizavam, dançavam, gritavam com voz rouca. Né? O que esses bagunceiros fazem? Eles apontam para os pregadores, para os homens da unção de Deus do passado e dão risada deles, dizendo: olha que, como eles falam engraçado, olha como eles pulam engraçado. Tá desse jeito. Vale de ossos secos. Mas eis aqui o nosso Deus, falando pela sua palavra, o nosso Deus, poderoso para fazer o impossível. E Ele está convocando você e eu. Ele está nos chamando desde o nosso lugar de oração. Homem de oração, você, mulher de oração, Deus está chamando você, convocando você desde o seu lugar de oração para levar você até o vale e mostrar para você a situação de perto. Nessa palavra, Deus está mostrando para você a situação de perto. Deus está abrindo os teus olhos, está fazendo você passear pelo vale para você ver como que está o Brasil. E uma vez que agora você está vendo como que está o Brasil, um vale de ossos secos, o Senhor ele pergunta para você: Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Nós sabemos que sim. Sabemos que sim. A pergunta é: atenderemos o chamado do Senhor? Ou apenas vamos sentar para ouvir as piadas sobre girar no manto e falar em línguas, labachúrias, etc. Meus queridos, eu rogo a vocês, homens e mulheres de oração, oremos por um avivamento.